Encontro de Contadores de Histórias de Indaiatuba é da educadora e contadora de histórias Marina Costa. Esse projeto foi contemplado pelo PROAC, Programa de Ação Cultural da Secretaria de Estado de Economia Criativa de São Paulo, e conta com o apoio da Prefeitura Municipal e Secretaria de Cultura de Indaiatuba e da Unimax. A produção desse evento é do Corpo ao Conto e da produtora Bendita Maria. Nós da equipe e organização queremos agradecer imensamente a todos os parceiros que colaboraram para que o evento acontecesse. Em especial, ao prefeito Nilson Alcides Gaspar, à secretária municipal de Cultura Tânia Castanho, ao secretário de Educação Ed Cardoso, ao presidente da Câmara dos Vereadores Jorge Luiz Lepinski, mais conhecido como Pepo, e a supervisora da educacional Kelly Anísia, e a Unimax. Nosso muito obrigado pela parceria e por poder fazer com que esse evento aconteça com tanto carinho que foi preparado para vocês e que ele é de extrema importância para uma continuação futura. Agradecemos também à diretora Luciana Mori pela parceria, bem como todo o corpo docente e discente da Unimax. A presença de vocês enriquece nossa abertura. Aos professores, palestrantes, aos contadores, oficineiros, queremos agradecer a todos. E a vocês, o público, que sem vocês, nada disso seria possível. Gostaria de chamar agora ao palco a idealizadora e proponente desse projeto, Marina Costa. Uma salva de palmas para Marina. Veja, oriô, oricã, veja, oricã, veja, oriô, oricã, veja, orilavaré, axé, irine, araê, axé, irine, araê, oronizanzan, oricã, veja, oriô, oricã, veja, oricã, veja, oriô, oricã, veja, orilauaré, axé, irine, araê, axé, irine, araê, oronizanzan. Essa cantiga, ela é cantada desde tempos imemoriáveis. E a gente canta ela até hoje. Essa cantiga que é cantada desde tempos imemoriáveis e que a gente canta até hoje, só é possível pelas pessoas que entoam elas, de geração em geração. Ela é sustentada pela história de vida, pela alma de cada ser humano que pisa na terra. Ela quer dizer algo assim: Ori, Ocã. Nossa cabeça e nosso coração precisam estar alinhados para que a gente consiga manifestar aqui e agora a nossa divindade. Essa cantiga que é cantada desde tempos imemoriáveis e que nos orienta a alinhar cabeça e coração, chegou até a gente pelas pessoas que viveram antes, pela magia, pelo encantamento, pelo poder que as palavras possuem. O evento que a gente lança hoje é um sonho que eu nutro desde quando eu entrei na sala de aula em 2008. Ele é movido pelo afeto. Essas pessoas que hoje a gente chama de autoridades, eu digo elas porque a gente vem caminhando juntos. Elas me acompanham desde quando entrei na sala de aula. Quando entrei na prefeitura, entrei na Secretaria de Educação, trabalhava no administrativo, tirando xerox. Quem me orientava? Hoje a nossa secretária de Cultura, Tânia Castanho. Isso é muito gostoso. Quando eu entrei na sala de aula e comecei a dar os primeiros passos e fui desvelando,
desbravando esse universo das narrativas, que me pegou na mão e falou: Marina, que bonito, vai. Foi aquela moça que não obedeceu a ordem de Regina Machado para vir pertinho e ficou lá longe. É a Lucelaine. Na época ela era coordenadora de projetos, hoje ela é minha gestora. Eu vejo aqui a Ju, vejo aqui a Val e tanta gente que a gente conhece, que faz parte da minha caminhada. Então, esse projeto que a gente inaugura hoje é um sonho que vem sido alimentado já há muito tempo e que se realiza pelo afeto e com o afeto. Uma grande rede de pessoas contribuem, né, para que ele esteja acontecendo. Hoje, principalmente, eu agradeço aquela moça ali, sentadinha ali atrás, que é a Kátina. A Kátina representa a produtora Bendita Maria, né? E ela apadrinha a gente em toda a região metropolitana, ajudando a gente a tirar os sonhos do papel, da mente e concretizando e virando ações. Eu agradeço também a presença da Tânia, nossa secretária de Cultura, presença do Ed, nossa secretária de Educação, que juntos eles tecem uma gestão que se conversa. Jô, vem junto, né? Toda essa gestão. A professora Luciana Mori já está presente? Bom, a Unimax, a Lu, que fez a ponte, né? Então a gente tem toda essa estrutura. Mas saindo da estrutura e voltando para a parte do afeto, cada uma das pessoas que estão convidadas e fazem parte da programação também foram amigos que eu vim trazendo ao longo desses anos de contação de histórias. Tânia, você aceita falar umas palavrinhas para a gente? Por gentileza. Boa noite. Tem razão, né? Tem uma história, uma trajetória. Eu acho que a Marina hoje realiza algo que ela vem durante muitos anos plantando, tentando e fazendo que as pessoas vinculassem a importância, né? A importância que tem a contação. Eu estava conversando com a professora quando eu cheguei e falei da importância de termos também uma cidade que apoia, né? Quando tem um benefício de um programa, né? De um projeto com o PROAC, né, Jô? Quantas coisas, né? Nós já caminhamos, a Jô também, toda a caminhada. Eu não vou ficar falando muito, que eu já tenho, né, para não falar a idade, né, mas são mais de 30 anos só na educação e agora, né, há uns anos, né, já na cultura, e fazendo exatamente, que eu falo que cultura e educação é um casamento sem direito a divórcio. Não dá direito, as duas têm que caminhar juntas, têm que se contemplar. E eu fico muito feliz por você estar conseguindo realizar, por eu estar lá e ter uma equipe que também apoia. Falei para a professora o quanto é importante ter uma cidade que apoia e que vocês consigam fazer. Eu vi a programação, achei incrível. Eu espero que a cidade, os professores principalmente, viu, Ed? Importante fazer a divulgação nas escolas para que as professoras possam acompanhar, as diretoras, coordenadoras. Muito se faz em divulgação. Eu falo que as coisas boas às vezes não são divulgadas. O ruim não precisa, né? Porque a ruim ela perpetua rápido, mas a boa ela precisa ser plantada, divulgada, oferecida. E às vezes as pessoas falam, eu não sabia. Podemos também avisar todos os professores, né, da rede estadual, né? Assumiu essa semana a Secretaria de Educação aqui no município, mas ele era dirigente aqui de Capivari, né? Tinha o controle das escolas aqui, das cidades. Então, eu acho que é uma grande força fazer essa divulgação, porque conhecimento é algo que a gente, todos os dias a gente aprende. Eu aprendo, todos os dias eu aprendo também, eu sempre falo, e eu acho que é muito importante que a gente faça essa caminhada juntos. Mas dizer que eu hoje falei que a gente vai vivendo e vai ficando feliz, porque realmente eu acompanhei você desde menina, se tornando mãe, tudo que você passou e que você continua sem perder essa vontade
em fazer, que eu acho que isso que é uma das coisas que mais movem a educação e a nossa cultura nesse país, é a vontade, porque hoje a gente sobrevive dessa fortaleza das pessoas que ainda ficam com essa bandeira permanentemente, né, hasteada. Então, sucesso para vocês, tá? Que vocês tenham um bom encontro. Daqui a pouco a gente tem mais um evento hoje, daqui a pouco a gente está indo, mas a gente fez questão de estar aqui, né, e dizer, né, que esse caminho pode ser o começo de uma história. Estava conversando com uma professora, mas que ela falou, a Marina conseguiu algo, né? Foi assim, né? 10 dias, quanto? Aí eu falei, não, eu falei de 5 a 24, é um pouquinho mais, né, professor? Um pouco mais, mas incrível, tá? Que seja bom. Hoje nós anunciamos, né? Nós estávamos brincando, eu falei o quanto a cultura é importante, hoje nós anunciamos o maio, e o quanto o maio também vinculado começa com abril para o jazz, vinculado à música, vinculado às artes visuais, e é isso que a gente quer, essa interação para que a gente possa a cada dia ter uma cidade melhor. Obrigada, viu, Marina? Boa noite para vocês. Aprendi, a gente aprende logo, que devemos chamá-lo de Ed, por gentileza, querido. Ed Cardoso, nosso novo secretário de Educação, acabou de assumir. Sucesso, boa sorte, bons ventos, bons caminhos para você. Obrigado. Boa noite, pessoal. Vocês não sabem, mas eu e ela somos amigos desde o jardim de infância. Ela não quis contar, entendeu? Porque ela me chamou de Ed, já fez amizade. Aí eu já reporto a amizade lá ao passado, como as histórias, não é? Olha, eu quero dizer para vocês que é uma satisfação muito grande estar aqui. Dessa vez, já vim muito nessa casa. Eu estive muitas vezes aqui como dirigente regional de ensino, lá de Capivari, mas hoje, pela primeira vez, como secretário municipal de educação. Um novo desafio, e um desafio que tem tudo a ver com este lugar, com este espaço, que é um espaço de aprendizagem, um espaço de cultura, um espaço de conhecimento, e a contação de histórias tem tudo a ver com este espaço da faculdade, da universidade, da aprendizagem. Quando você estava cantando, aliás, que voz linda, parabéns, né? No dia 20 de maio musical, né? Ah lá, tá vendo? Já vamos fazer a propaganda, né, Tânia, né, Jô? E aí fiquei me lembrando de uma coisa curiosa. A minha avó era uma contadora de histórias sem saber que ela era uma contadora de histórias. E acredito que muitos de vocês tenham vivenciado exatamente isso ao longo da vida. E hoje, sabiamente, a gente profissionalizou a contação de histórias. Só que a gente tem no Brasil uma coisa curiosa, que se não tiver um nome em inglês, parece que não tem tanto valor, né? Storytelling. Aí agora tá um tal de não de storytelling daqui, de storytelling dali, porque você tem que criar uma storytelling na sua fala. Eu falei, escuta, a contação de histórias agora ficou na onde? Já estamos fazendo isso desde lá da década de 90, defendendo essa bandeira. Nos últimos anos isso ganhou, graças a Deus, um destaque muito importante na educação, na cultura, no esporte, no mundo, mas a gente agora quer chamar de storytelling. Exatamente, há milênios. E aí é parabenizar mesmo a iniciativa. A gente sabe o quanto muitas pessoas precisam se reunir, dedicar tempo para planejar, para definir cronograma, para fazer os convites, estabelecer as parcerias, para que isso pudesse acontecer e que esse espaço seja muito aproveitado em todas essas oportunidades. E contem sempre com o nosso apoio, né, Tânia? Da cultura, também da educação, falo também, em nome do esporte, porque a gente tem esse casamento, é como a Tânia falou. E nós partimos sempre de um pressuposto que é assim, é bom para aluno, é bom para a gente também. E neste lugar, nós estamos como alunos nessa noite. Então, parabéns muito mesmo por esse evento e que seja assim, o primeiro de muitos. Quero voltar aqui daqui 10 anos, né, Tânia? Para a gente fazer a abertura da 10ª edição. Obrigado. No fim, não contei a história para vocês. É que o meu nome é Edilson. Mas se você falar, você tem 7 anos já sabe. Então temos que chamá-la de Ed. A professora Lucelaine e a professora Keila convidaram
os alunos da pedagogia para estarem aqui. Então, muito obrigada. Vocês são educadores, embora talvez ainda não estejam atuando, e podem ter um papel muito importante na arte de contar histórias. Bom, quando eu ingressei na sala de aula e descobri a contação de história como possibilidade de ofício, eu falei, mas só que tem muito mais aí, peraí, né? Porque a gente, em sala estando na escola, tinha uma tendência a trazer, sempre vinculado a algum conteúdo, né? Mas a gente sentia e percebia que tinha mais. Aí eu comecei a procurar. E nessa busca de fundamentar, de aprofundar o fazer, trazer mais entendimento e reflexão, foi que eu encontrei a nossa convidada de hoje, professora doutora Regina Machado, que já há bastante tempo pesquisa a contação de história, as narrativas orais de histórias, pelo viés da arte e não da didática. Dessa maneira, joga à luz a inúmeras possibilidades de atuação, né, e de relacionamento com esse ofício. De todos os contadores de histórias da cidade que estarão na programação, a gente está com a presença da Val. Boa noite, Val, da companhia Valamandana. Conta histórias ela e as duas filhas. Bom, seguindo o protocolo, vou ler um pouquinho uma mini bio da professora Regina. Não precisa? Então venha se apresentar. Uma salva de palmas, por gentileza. A gente ficou um tempo, primeiro boa noite, nós ficamos antes pensando como que a gente ia fazer com microfone, sem microfone, e aí não precisava, porque agora que vocês já começaram no microfone, eu não posso fazer como eu queria, que era sem microfone. Ou posso? Posso? Já tem a permissão. Esse aqui eu não conheço. Eu posso falando, se houver algum problema com a voz, que vocês não conseguiram me ouvir, ou se a minha voz começar a falhar, eu vou ter que pegar o microfone. São detalhes técnicos que eu estou avisando inicialmente. Deixa eu primeiro olhar essa configuração. Está um pouco assim, ó. Mas tudo bem. É só eu ficar assim, né? Porque está desse lado assim e desse lado assim. Mas a beleza exuberante dessas meninas compensa ficar tudo assim. Pode ser assim? Então, deixa eu olhar para cá, deixa eu olhar para cá. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que eu fiz um roteiro de algumas coisas que eu vou falar nesse momento e quero muito ouvir vocês, se vocês ainda estiverem acordados no final. E eu gostaria muito de que esse roteiro fosse bem claro, bem, vamos dizer assim, encaminhado, como uma sequência, como uma história, que tem uma sequência daquilo que eu estou falando, para que vocês possam ir formando imagens daquilo que eu estou trazendo aqui. Então, esse plano que eu fiz, pode ser que ele mude completamente, porque é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Eu nunca fiz nada assim na tela, daqui a pouco vocês vão ver. Mas eu fiz questão de ir pensando e realizando no papel aquilo que eu estava pensando. Então, tem um fluxo de pensamento, que é como se eu estivesse imaginando encontrar vocês. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que esse nome é magnífico, né? Encontro. Porque não é festival, não é exibição de contadores, é um encontro. E esse nome, ele diz muitas coisas. A gente não para pensar, mas se vocês forem parar para pensar o que é a palavra, o que tem dentro da palavra encontro, é uma infinidade de possibilidades, né? E, então, eu fico pensando que o que acontece, o que pode acontecer aqui, é um encontro. Porque, se vocês pensarem bem, vocês estão aqui
porque eu estou aqui porque vocês estão aqui. Não tem como não pensar dessa maneira. Imagina se vocês vêm para cá e a palestrante se perdeu no caminho e não vem. Ou se eu venho aqui e não tem ninguém, então não faz sentido essa reunião. Mas essa reunião, se dependendo do modo como a gente olhar para ela, ela faz um sentido muito importante. Porque se eu penso que isso é um ponto, eu penso imediatamente na responsabilidade que eu tenho ao estar aqui. Não porque eu não venho para trazer o saber, ou trazer o conhecimento, ou para vocês anotarem as coisas que eu vou dizer. Não, eu venho aqui porque vocês estão aqui. Olha como essa frase ganha um outro sentido, né? Porque eu tenho uma responsabilidade com relação às pessoas que estão aqui. E essa responsabilidade não é só minha. É uma responsabilidade que, aliás, eu tinha que ter convidado a Marina para fazer junto comigo. Aliás, por que a Marina não fez esta palestra? É a minha pergunta. Por quê? Existe uma consonância muito grande das coisas que ela está trazendo com as coisas que eu também pensei em trazer para vocês. E a começar da ideia de uma abertura de licença, de louvação, de pedido de licença para começar alguma coisa. Para mim, aquela cantiga é um pedido de licença. Né? E é um pedido de licença muito importante, porque tem a ver com a história de vida da Marina, com o afeto que ela tem, que essa cantiga carrega, e com a ancestralidade que ela carrega. Eu também peço licença para todos os contadores de história. Se eu fosse pedir um por um, gente, nem 4 encadenações não davam para eu falar o nome de todo mundo lá desde o começo do mundo. Mas eu peço licença para todos os contadores de histórias da humanidade, né? Porque sem eles, nós não estaríamos aqui agora. Então essa ideia de encontro, ela vai se estendendo, né? O fato de a gente estar aqui tem a ver com quem começou essa história, porque a gente nem sabe mais quem é. E quais são as tradições e as culturas que começaram essa história. E como a gente deve reverenciar esse legado, porque sem eles a gente não estaria aqui. E chega, já falei, a Marina falou muito disso também. Eu queria propor para vocês, em primeiro lugar, uma ideia que vem desse começo, né, me ocorreu uma história, por exemplo, que tem a ver com isso que eu estou dizendo, da responsabilidade de alguém que está aqui, trazendo alguma coisa para compartilhar com vocês. Que é diferente de chegou a professora da USP que veio falar. Não tem nada a ver com isso. Então, 2 contadores de história franceses foram convidados para ir para os Estados Unidos, uma cidade chamada Louisiana. Aí eles foram para lá, quando eles chegaram na cidadezinha pequena, tinha um teatro de esquina. Sabe aquelas luzes que ficam piscando com o nome das pessoas que vêm? É o nome dos dois lá, dele e dela, no alto do teatro. E aí eles se sentiram importantíssimos. Imagina, Louisiana, nos Estados Unidos, tiraram foto, os dois na frente dos nomes deles ali, na porta do teatro, para provar que eles eram muito importantes. Eles eram conhecidos e anunciados até com aquelas luzes todas brilhantes, né? Aí chegou a hora da apresentação deles, muito bem. Eles foram lá, ficaram sentados no banquinho esperando, espera 1 hora, 2, 3, nada, não veio ninguém. Ninguém. Até daqui a pouco veio um indígena que era um habitante daquele lugar, que aliás é um lugar que foi colonizado por franceses, se podia até conversar com eles. Ele falou, sabe o que é? É que toda a cidade foi para uma reunião importante da comunidade, que tinha assuntos importantes para serem tratados, e as pessoas achavam que era muito mais importante estar lá do que vir assistir vocês. Então, toda vez eu lembro dessa história para pensar que essa autoimportância é muito relativa, né? Como ela não serve para nada. Pode ter o luz de neon que for, mas está ali. O que realmente importa para as pessoas pode ser uma coisa muito diferente. Isso ajuda muito quando a gente vai encontrar as pessoas, né? Com que espírito, como é que a gente chega para encontrar pessoas pensando nessa história. E, bom, enfim, tudo que está preparado aqui tem a ver com essa ideia de iniciar reverenciando o que veio antes, né? Então, esses panos, eles são panos que têm a ver com essa história antiga de narradores de histórias, né? A ideia de ter uma vela acesa tem a ver também com uma lembrança de como as pessoas contavam histórias
uma chama. E é uma chama que lembra de algo que está aceso para sempre e que sempre vai permanecer aceso. E também, esses elementos todos vocês podem ler como vocês quiserem, mas eles estão todos organizados com um determinado sentido, para receber vocês. Então, em primeiro lugar, eu preciso agradecer a presença de vocês, porque senão, de verdade, eu ia estar sentado que nem os dois contadores de história franceses lá no banquinho, olhando para um lado, olhando para o outro, né? O que eu vim fazer aqui. E bom, aí, eu quero falar desse agradecimento especial à Marina Costa, mas eu não vou falar muito agora não, vou deixar para falar um pouquinho mais para frente. A única coisa que eu gostaria de dizer agora foi a enorme alegria de reencontrar a Marina depois de tantos anos. A Marina, que contou a história da ressurreição do papagaio, lá, não sei lá quando ano que foi isso, né? E que como que essa história da ressurreição do papagaio foi se transformando, e a Marina foi se transformando nessa pessoa que está aqui, fazendo essa maravilha de evento. Né? E o que isso significa? Mas eu não vou ficar aqui, vocês vão pensar que eu estou falando isso só para retribuir, não é nada disso. É um exemplo do que eu gostaria de falar a respeito da arte de contar histórias. Mas isso aqui eu vou falar daqui a pouco. Eu gostaria de propor para vocês uma sequência que tem 2 momentos. O primeiro momento, eu quero mostrar um vídeo de 10 minutos para vocês. E eu não vou falar nada sobre esse vídeo. Eu gostaria só que vocês assistissem a esse vídeo. E depois eu elaborei um trabalho para falar um pouco, não é análise, não é explicação, não é aula, não é para nós, vocês não se preocupem, mas é uma visão que esse vídeo vai ajudar aquilo que eu gostaria de dizer para vocês sobre a arte de narrar histórias. Então, a partir do vídeo, eu vou tentar ver se cabe dentro do tempo que a gente tem, trazer uma história que eu quero contar, vamos ver se ninguém vai dormir de novo, eu aviso antes, porque aí todo mundo fica acordado esperando a história. Algumas histórias e alguns compartilhamentos. A única coisa que eu posso fazer é compartilhar com vocês esse enorme, eu gosto de usar essas palavras, paixão, porque fica muito emocional, mas é esse contato que é inesquecível e nunca vai sair da vida das pessoas que alguma vez entraram em contato com a arte de contar histórias. É uma coisa que não sai da vida da gente nunca mais. E que só é feito de uma integridade de tudo, pensamento, emoção, imaginação, tudo que existe dentro da gente. É um serviço, é uma entrega e é de fato alguma coisa que a gente não consegue fazer outra coisa de jeito nenhum. E aí, então, em nome dessa arte que chega para nós e fala, vai trabalhar? E a gente vai, que eu gostaria de encontrar vocês aqui. Então, eu quero mostrar primeiro, cadê o Henrique? Pode, Henrique, mostrar um vídeo e depois a gente conversa. Tudo bem? Todo mundo topou? Se a vez de falar não, porque aí eu tenho que ir embora. Pode ser assim? Vamos lá. Então vamos. On dit qu'il vaut mieux être naïf une vie entière que méchant une heure. On dit que celui qui se moque de son prochain a perdu le monde à venir. Ce sont de belles paroles, des paroles de conteur, des paroles de menteur. La réalité est beaucoup moins belle. The story is still continuing. Stories never end. Oui, des rêves d'un jour, des rêves de toujours, des petits et grands, des rêves de toujours. Deus que é Deus, demorou 7 dias para fazer o mundo e você demorou 1 ano para fazer o meu casaco? Disse o Nasrudinho. Mas olha como é que está o mundo e olha esse casaco. 7 minutos, boca do céu. Viva! Cada ser humano, em qualquer momento da história, em qualquer uma das 24 horas do dia, pode ter a ocasião de celebrar algum vislumbre de vida. Mesmo em momentos difíceis,
como os que o Brasil e o mundo atravessam agora. Mas aquelas pessoas que desejam conhecer o verdadeiro desejo do coração deverão ouvir a história do cavalo mágico. Desde 2001, os contos são nossos convidados de honra. As narrativas tradicionais nasceram e vivem por dentro da casca da existência, num intenso, constante e incansável movimento de busca por aquilo que faz sentido. No princípio do mundo, Olodumaré deu ao Oxalá a missão de criar o homem. De repente, eu escutei uma voz que vinha do meu lado direito. Ai, que eu caio! Viajando por abóbadas celestes e correntes submersas, os contos chegam, se instalam, se entretecem e animam nossos dizeres. Acendem nossos núcleos de entendimento. A gente chega nos lugares e as pessoas que trabalham ali ficam com a gente. Hoje tinha muitos seguranças que estavam aqui na frente dançando na história da Mirella e da Marilis. Elas fizeram uma roda com todo mundo. Quando eu li aquele bando de gente de terno preto dançando na roda. E isso é muito comum no Boca do Céu. A gente sempre está com todo mundo que está aqui junto. 7 vezes preparamos esse encontro. E seguimos juntos, como sempre, cada um de nós se fazendo de Pedro Alazartes, avivando seu foguinho e propondo uma sopa de pedra. Sopa que fazemos e tomamos juntos. O imenso amor que nos reúne como equipe de trabalho providenciou a melhor lenha, o melhor caldeirão e a pedra mais bonita que cada um de nós foi capaz de encontrar. A sopa ficou pronta com os tesouros e sabores que cada um trouxe para dentro do caldeirão, e também com os aromas que apareceram trazidos pelos contadores vindos pela nova ideia do edital. Que seducidas por el sonido del dinero, Seduzidas pelo som do dinheiro, ahora escucha. ainda escutam. En colorín colorado, este cuento se acaba. Moça, devia 60 pães de queijo. A moça falou: ei, Paulista, vai dar uma festa hoje? Não, vou comer tudo sozinho. Que isso, Paulista? Antes de você comer metade, já tá tudo. 150? 150? Tinha uma velhinha que engoliu uma ave. Isso sim foi grave, ela engoliu uma ave. Ela engoliu uma ave pra pegar a aranha. Toda pergunta era onda estranha. Ela engoliu a aranha pra pegar a mosca. Mas que coisa tosca, engoliram uma mosca. O que pode acontecer se essa velha morrer? Tinha uma velhinha que engoliu um gato. Veja só que barata, engoliu um gato. Boa tarde. Por acaso vocês vieram assim de helicóptero? Avião? Barco? Mas então como é que vocês vieram? Running, catching, jumping, catching the hoodie. Oh, there was a really big dog coming towards the score. Oh, for wide, and hit the ball! Corre, Carolina! Corre! Rápido! I remembered that my connection with Brazil started in the playground, a place where we encounter our first stories in clapping games and in rhyme. Oxê, ontem vocês eram 200, hoje já são 300. São 200, 300, 200. Opa!
Auf eine Weise zu erzählen, dass jeder etwas versteht, wenn auch nicht jeder alles. Nós brincamos com as línguas diferentes. E nós queremos fazer isso agora. Para isso eu preciso de você, Letícia, aqui no palco. Eu, no palco. No dia do casamento, na casa de Zé Fulô, agora vou lhe dizer. Aquilo foi um horror. Os dois se recolheram, ele aí logo estranhou. Ela foi se depois. Neste ano, retomamos o fórum, espaço aberto para situarmos questões fundamentais da arte da narração oral. Les contes, vous voyez, sont ces grandes âmes. Les contes ont des siècles d'existence. Nous venons de naître à côté d'eux. Então, ou profissional contador de história, ou profissional educador. Então, é o surdo ocupando um espaço que a sociedade sempre diz que ele não pode ocupar. O Boca do Céu tornou-se também oportunidade urgente, entre tantas outras que estão surgindo no Brasil, para semear perguntas e incentivar pesquisas. Nenhuma arte nunca se sustentou de exterioridades, mesmo que a sociedade da mercadoria insista em nos contradizer. Não é fácil, rápido e muito menos se aprende no final de semana. Minha avó, Índia, Caximauá. As pessoas olham para mim e dizem que eu sou um cara bonito. Tá nervoso? O que é que seu desejo? Quer tomar um copo d'água? Não. Tá com frio? Não. Tá com fome? Não. E o que é que você quer? É mijar. Diz que o capeta, o cujo, o demo, coisa ruim no pé redondo, o chifrudo, o hermose, o tal. O cujo, o demo, vinha descendo o rio, sentado num carro de cuia, fantasiado num homem bem bonito, tocando sua violinha. É, viu, cão? Rio abaixo. Vou descendo rio abaixo, senhora. Vou descendo rio abaixo, senhora. Dois polígonos. Dois polígonos. E voltava. Até que ele fez isso várias vezes e se enfiou na floresta, escapou da morte. Então, quer dizer que você tem coragem de entrar dentro do buraco? É, tem que falar, explicar, que é da boca pra fora. Não. Falou, tá falado. Ou se entra no buraco e me conta o que tem lá dentro, ou... Quand dans la vie, ça va mal. Quand t'es au fond du trou. Quand t'es au fond du trou. Au fond du trou. Arrête de creuser. My mother will nag. Go and tell stories to that mountain. Go and tell stories to that mountain. I don't want to tell stories to an old mountain. 7 montanhas, 7 vestidos, 7 anões, 7 cabritinhos, 7 príncipes, 7 mares, 7 luas, 7 sapatinhos, 7 princesas, 7 léguas, 7 vales, 7 encontros boca do céu. Viva! João de Barro, engenheiro construtor, não precisa de planta e nem projeto, conseguiu o diploma de arquiteto, recebido da mão do Criador. Ele mesmo é o seu trabalhador, sem gastar um centavo com despesa. Sua casa é um ninho, que beleza, construída na árvore do bom mar, já no nível da água não entrar. Quanto é grande o autor da natureza.
arte de contar histórias tem a duração do pôr do sol de 7 milhões de milênios. Para prová-la, 7 vidas e 1 segundo. No Boca do Céu, são 7 dias e 1 manhã. Nada mais do que um instante em que nos vestimos de seres humanos com pompa e circunstância. Seres humanos que estão desaparecendo do mundo como por desencanto para dar voz aos que ocupam as cadeiras de comando da Terra do Nunca. A aranha maior, humildinha, Descelândia, uma renda muito linda. Até hoje ninguém não sabe ainda qual o lado que é da renda minha. A verdade nua e crua só conseguiu entrar no palácio do grande sultão quando se revestiu magnificamente com os adornos da fábula. Ninguém entendeu como foi feita, outra obra de Deus não tem receita. Com muita alegria, lhes damos as boas-vindas ao Palácio do Boca do Céu, na Terra do Sempre. Alguém dormiu? Alguém reconheceu alguém conhecido lá? Não? Por exemplo. Cadê o Henrique? Bote para mim lá, por favor, a página da lição de casa bem feita. Bom, primeira coisa, alguém teria alguma coisa para dizer? Alguma coisa que recebeu desse vídeo que gostaria de compartilhar com as pessoas aqui? Pode ser uma palavra, pode ser uma pergunta, pode ser uma frase, pode ser... Soninho. Alguém? Eu amei que começou com a Kalimba. Eu amei que começou com a Kalimba. Alguém mais? Eu gostei de tudo que eu vi e, assim, me transportou, assim, pra minha bisavó, que adorava contar histórias, assim. Ela contava umas histórias muito engraçadas, assim, sabe? A gente, assim, realmente acreditava que aquilo era verdade que ela contava. De lobisomem, umas coisas assim, sabe? Ela faleceu com 94 anos e até os 80, graças a Deus eu tive o privilégio, né, de conviver assim, bastante tempo com ela, minha bisavó, e ela contava, ela sempre tinha alguma história para contar, sempre, e é muito bom isso, é por mais que falta, assim. Fala. Pode ser uma memória? Ela já fez uma memória, faz uma. Há muito eu olho para a contação de histórias, mas isso me trouxe uma reflexão para contar histórias. Me lembrou muito meu pai, porque ele chegava geralmente muito tarde e a forma que eu tinha de conexão com ele era gritar do meu quarto, pai, me conta uma história para dormir, porque a gente fica com essa coisa da contação de histórias, mas como o jeito dele de contar histórias era até distante, porque era só ouvir, e olhando as diferentes nuances e possibilidades, me remeteu muito ao primeiro contador de histórias que eu tive na vida, que foi ele. Alguém mais? Quero falar. Fala, contador. Eu só quero falar. Esse encontro eu quero falar, só nem vi lá. Ou você vai estar daqui a alguns dias, tá? Aqui, rapidinho, não precisa nem ir lá, pode ficar aqui mesmo. Ai, Qual foi a minha intenção de trazer para vocês esse vídeo? Eu gostaria de falar, toda hora eu estou a minha referência é o encontro, primeiro encontro de contadores de histórias de Indaiatuba. E essa referência foi muito forte, um dos motivos principais de eu ter trazido esse vídeo. Eu gosto tanto bem. E também por causa da Marina, porque ela aparece no vídeo, né? Eu tinha vários vídeos que eu poderia escolher, eu achei que tinha que escolher esse, especialmente pela presença dela. E porque existe alguma coisa que relaciona muito
esse encontro que está começando aqui em Indaiatuba e essa história dos contadores de histórias pelo mundo inteiro. Então, a primeira coisa que eu queria falar bem rapidamente, Henrique, você pode subir um pouquinho já para a conversa mesmo. Essa conversa que a gente está tendo a partir desse vídeo, eu gostaria de colocar para vocês, primeiro, uma ideia de linha do tempo e depois uma ideia de linha de fora do tempo, ou linha do encantamento. São coisas que acontecem juntas. O que seria a linha do tempo? Como é que eu posso olhar para... Isso aqui que vocês viram é um vídeo de uma edição. Até pode baixar um pouquinho que tem a linha de cima, Henrique, que é importante. Antes, lá, aí, voltar na linha anterior. Aqui, ó. Antes, aí tem uma opção de coisa que acontece, tem 2016, aí tem uma opção de coisa que acontece, e esse depois é agora. Essa linha do tempo é um modo de falar que esse encontro, aí pode voltar de novo para onde estava. Esse encontro Boca do Céu de Contadores de Histórias, ele começou a existir em 2001. Mas antes dele, muitas outras coisas aconteceram na história da vida. Né? Então, é importante a gente olhar para uma situação que a gente está vivendo e tentar ver esse contexto maior, tentar ver de onde que isso veio e como é que isso foi frutificando e como é que isso foi crescendo. Em 2001, foi o primeiro Boca do Céu. Então, nessa linha do tempo, a gente vê que no mundo inteiro, a partir da década de 70, mais ou menos, do século passado, começou a renascer a arte de contar histórias em muitos lugares do mundo, e no Brasil também, como uma arte que poderia ser recuperada, sair de onde que ela é original, onde que ela encontra a unidade do ser humano com a natureza, com os animais, e essas histórias nascem num ambiente onde todo mundo é um, nas culturas tradicionais, e como é que isso foi se transformando até chegar nas cidades. Aqui é uma cidade, São Paulo é outra cidade, em outros países do mundo, em ambientes urbanos, as pessoas começaram a querer contar histórias. Né? De novo, e porque a necessidade do ser humano de histórias, ela é perene. Então, na linha do tempo, a história que a gente pode contar, a gente pode dizer que o Encontro Internacional Boca do Céu começou em 2001, ele vem de outras ideias, de outros encontros que se chamam em geral festivais, que existem pelo mundo, que é aquilo que eu falei, de gente que vai lá contar história e pronto, não tem nada além disso. O Encontro Boca do Céu, ele tinha uma ideia de formação, então para as pessoas, a exceção da pedagogia, né? Uma ideia muito forte de trazer oficinas, de trazer pessoas pensando sobre a arte de contar histórias, junto com os narradores, para que alguma coisa de mais sólida fosse se formando para as pessoas. Então, se a primeira coisa que a gente percebe, por exemplo, quem é da área de arte e educação, percebe imediatamente que o que está por trás do Boca do Céu é a proposta triangular da Ana Nery Barbosa. O que tem aí dentro? É uma pergunta. Como é que a gente aprende? O que a gente aprende em contato com a arte? Porque ainda hoje, em muitos lugares, se diz que a arte é atividade para a criança ficar quieta, para ficar quietinha, para não fazer barulho. Né? Parece que não, mas até hoje tem outros lugares em que, se você falar que arte é conhecimento, a pessoa fala o quê? Como assim conhecimento? Né? Então, aí, essa ideia de que existe um conhecimento que pode ser útil para o ser humano, desde criança até a idade que for, por meio da arte, é algo que pode ser aprendido. Pode ser aprendido em vários lugares. Pode ser aprendido na escola, pode ser aprendido em casa, nos centros onde tiver gente trabalhando com isso, e pode acontecer também nesses encontros e nesse encontro que a Marina está propondo agora. Mas para isso é importante que a gente tenha a ideia de que esse conhecimento ele pode se dar de vários jeitos. E no Boca do Céu, por exemplo, ele se dá por meio de oficinas, de atividades de escutar narradores ou qualquer um contando história, e também por meio de estudar, perguntar, ou seja, perguntar o que é que a gente aprende em contato com a arte de contar histórias. A proposta triangular da Ana Nery é isso, a gente reconhece isso. É a produção, a leitura, a apreciação e contemplação e os contextos da arte. Né? Quer dizer, a arte não está
Onde que ela está? Ela está num lugar, numa cultura, numa cidade, numa época, num momento da história da humanidade. Tudo isso são esses contextos todos, que é importante a gente localizar e enraizar esse conhecimento de algum jeito. Porque senão a gente fica com uma colcha de retalho. Traz lá o Van Gogh que fala da orelha que ele cortou, traz a arte de influência afro-brasileira ou dos povos originários, e a gente não sabe como situar isso no contexto maior. Então é muito importante a gente perceber isso, que tudo que acontece em uma coisa que é maior do que aquele acontecimento, que a gente pode aprender fazendo aquilo, nas oficinas, que a gente pode aprender narrando, enfim, e que a gente pode aprender escutando os narradores, escutando os mestres das culturas populares, que ainda tem muito no Brasil, em muitos lugares, são os verdadeiros conhecedores da arte de contar história, e que também, por sua vez, são herdeiros de um conhecimento muito maior do que eles. Então, tudo isso é o que eu estou chamando de um evento que tem algo por trás. Não é assim, vou chamar meu amigo, vou chamar não sei quem, vou chamar não sei quem. Gente, estamos fazendo um encontro com narradores. Né? Não, existe uma ideia. Isso que eu acho que é muito importante a gente pensar. E esse Boca do Céu que vocês viram de 2016, ele era em 2001 uma coisa, depois foi mudando. E depois de 2016, ele virou 2018, 20, 22, virou nas nuvens na pandemia, né? Então, quer dizer que existe realmente, isso foi dito pela Marina no começo, né, essa ideia da continuidade, de como você continua aprendendo, né, ao longo do tempo. Agora, isso a gente chama de linha do tempo, é alguma coisa que é datável. Você fala 2001, você fala 2006, você fala 20 de maio, você fala fulano de tal chegou. Tudo isso tem a data, tem o dia e você pode documentar isso. Agora, essa linha aqui, que é a linha do fora do tempo, ou linha do encantamento, aí é algo que acontece num lugar onde poucas pessoas vêm. Ela está acontecendo ao mesmo tempo. E essa é a linha do fora do tempo, é que dá sentido àquilo que está acontecendo no tempo. E se a gente prestar atenção nisso, a gente ganha uma força que a Marina tem para fazer o que ela está fazendo com a sua irmã. Porque ela está conectada com essa linha de fora do tempo. E aí a gente pergunta, o que levou a Marina Costa e sua equipe a realizar 10, eu falei 10 dias porque era que me corrigiu, ela falou que não são 10 dias, isso é muito mais. É que tem algumas janelas, né? Eu acho que se a gente for contar para 10, 12, pode arredondar 10. 12, 15, quantos você quiser. Mas, gente, é uma coisa muito linda que não vem do nada. E eu conheço uma parte dessa história, conheço um pouco dessa história, que é encontrar a Marina, ainda muito antes do Boca do Céu de 2016, com uma atitude de alguém que está prestando atenção, um silêncio cheio de perguntas, um silêncio de quem quer aprender. E por isso que eu falei, Marina vai contar história no Boca do Céu 2016. Pelo talento dela, que quer dizer, talento quer dizer isso, você conseguir orquestrar tudo que está à sua volta para produzir algo que não é para você, mas que é para muitas outras pessoas também. Mas para isso você precisa ter a experiência de várias coisas. E é disso que eu estava querendo falar agora. Então, por exemplo, a ideia que é feito que exemplos que a gente podia dar, essa aprendizagem que é feita de fazer, de escutar e de perguntar, né? Que tipo de perguntas são essas? E aí eu vou ver como é que criança pergunta. Eu aprendo direto com as perguntas das crianças. Quem mais me ensina alguma coisa são as crianças. Então, uma criança que olha e fala assim, Deus, você existe mesmo ou é só um truque? Um menino de 6 anos que está na lista, né? Olha que pergunta, o que está... Ou então outro menino de 5 anos que falou para a avó, vó, eu preciso de umas dicas. Daí a avó falou do quê? De várias coisas. Fala uma coisa, eu preciso de uma dica, como é que eu faço para aguentar a felicidade? Então,
é um tipo de pergunta que tem uma profundidade e que, se você prestar atenção, as crianças o tempo todo estão querendo saber coisas fundamentais. É esse tipo de pergunta que a gente precisa acordar dentro da gente para poder fazer, por exemplo, escutar uma história. Escuta, meu Deus do céu, escuta tem muitos sentidos. O que é escutar? Você já viu criança quietinha, escutando um passarinho? E fala, ó, tô ouvindo. Tem 500 coisas acontecendo. Então, aquela criança está escutando aquele passarinho. Você demora para escutar. Então, essa escutativa viva, que depois a gente perde quando fica adulto, né? Tá? É muito importante que a gente recupere esse tipo de escuta. E também um tipo de fazer. Mesma coisa, observa a criança fazendo alguma coisa. Você pode chamar até para tomar sorvete. Ela não vem. A sorvete é a coisa que ela mais quer tomar na vida, que ela mais gostaria. Mas ela está preocupada fazendo uma coisa que está interessando para ela, que faz sentido para ela. Ela não vai nem olha para trás. Né? Todo mundo lembra de situações como essa. Está vendo todo dia situações como essa. Né? Então, é isso. Quer dizer, como é que a gente aprende a recuperar dentro de nós esse tipo de escuta, esse tipo de concentração para fazer, esse tipo de perguntas. Então, eu fico pensando que eu me lembrava da Marina, essa história de 2008. Acho que é 2008 que eu vi, né? Pesquisei. Porque eu não estava na história da ressurreição do papagaio. Mas eu vi essa transformação a partir de alguma coisa que é essencial, que você sempre está buscando, né? E que foi construindo coisas ao seu redor. E que nessa trajetória dela é muito perceptível essa dupla dimensão, né? Esse encontro que ela está fazendo, ela e as pessoas da equipe dela estão fazendo agora, tem essa dimensão do tempo, que aliás é impecável, essa organização é impressionante, né? Com tudo, tem camiseta, a gente tem até bolsa. Não é bolsa, é sacola que chama. Falei errado, desculpa, tá? É muito chique, é tudo muito... Se eu soubesse, tinha vindo bem chique, mas eu não sabia, então eu vim assim, com outra coisa. Mas é assim, por que é impecável? Porque é um resultado de um trabalho coletivo, de um trabalho muito sério, que tem alguma coisa que é uma palavra que eu ainda não falei até agora. Né? E aí, Henrique, por favor, pode ir um pouquinho mais. Então, essa dupla articulação, essa dupla dimensão do tempo, porque a gente está acostumado a olhar só o tempo que acontece aqui na superfície, né? Ontem, hoje, amanhã. A gente não para prestar atenção nessa outra dimensão. Então, no tempo cronológico, você tem uma coisa que se chama ação, é uma ação conjunta de várias pessoas realizando esse encontro ao mesmo tempo, e que essa ação é feita de pesquisas, de perguntas. Perguntas sobre o quê? Que tipo de história eu vou contar? Como é que eu falo uma turma de crianças de 4 anos e outra de 16, que não é mais criança? O que eu faço? Como é que eu pergunto sobre essas diferentes realidades? Que histórias eu trago? Ou então, como é que eu encontro as pessoas que se dedicam às artes da palavra? Como é que eu encontro espaços para contar? Que amigos... Né, escolher, e muitas outras ações. Isso tudo no tempo cronológico do dia a dia. Agora, o que é que sustenta essas ações? É essa palavra que eu chamei de intenção. Essa intenção que se constrói em outra dimensão do tempo. É aquele tempo fora do tempo que eu estava dizendo. Dentro da linha do fora do tempo. E onde que é isso? É no sonho, que é uma das palavras que a Marina utilizou aqui quando ela estava falando. Né? Nos sonhos, no universo de possibilidades, imagens, sons, gestos, todos os pequenos milagres do dia a dia, que lembram pra gente que a vida vale a pena ser vivida. Era uma vez um homem muito pobre, casado com uma mulher que acreditava em tudo. Mas em tudo mesmo. Ela tão conhecida naquela cidade como alguém que acreditava em qualquer coisa, que as pessoas gostavam de se divertir um pouco com as circunstâncias dela. Por exemplo, se alguém chegasse para ela e falasse assim, olha, você sabe que está vindo lá de longe uma caravana de camelos
carregados de sacos de pedras preciosas e diamantes. E esses camelos estão vindo para sua casa, porque esses presentes são para você. Ah, na mesma hora, essa mulher ia pegar uma vassoura, ia começar a varrer todo o caminho que vinha da estrada até a porta da casa dela para poder receber a caravana. Ela era assim. Ela acreditava mesmo. Acontece que ela era casada com um homem que era muito pobre. Os dois eram muito, mas muito pobres. E ele saía de casa todo dia para procurar alguma coisa para fazer. Ele não tinha emprego, não tinha profissão. E ele então carregava água do mercado até a casa de alguém, cortava lenha se alguém pedia. E com esses serviços ocasionais assim, ele conseguia pouquinho de dinheiro, quase nada, que dava para ele comprar às vezes um pedaço de pão, às vezes alguém dava para ele uma peça de um pedaço de carneiro, pouquinho para ele dividir com a mulher, e ainda de noite eles iam ficar indo, dormir, morrendo de fome os dois. A vida deles era assim, desse jeitinho que eu acabei de falar para vocês. Mas acontece que um dia, quando esse homem estava saindo de casa de manhã para procurar algum trabalho, a mulher dele chegou, segurou ele assim no braço e falou: "Ô marido." Ela pegou o rosto dele nas mãos dela e falou: "Meu Deus, você está parecendo tão triste. Você está parecendo preocupado com alguma coisa. Eu acho que eu já sei. Eu acho que você precisa de uma boa comida. O que é que você quer que eu prepare para você para essa noite? O que é que você deseja comer?" Ele levou um susto com aquela pergunta e falou assim para ela: um boi inteiro, tenro, macio, que eu quero comer dividindo com os meus amigos. A gente vai estar sentado em almofadas bem macias numa casa nova. O que você acha? A mulher olhou para ele, abriu um sorriso nos olhos que brilharam. Ela falou assim: "Ótima ideia." O marido não quis falar nada, né? Ele disse assim: "Pessoa, não tem o que dizer." Aí ele se despediu dela, fez um carinho no rosto dela e foi saindo pela casa. Abriu a porta, saiu pelo caminho. No caminho ele pensava: "Mas, meu Deus do céu, como é que ela pode ser tão sonsa? Ela sabe tanto quanto eu que a gente não vai ter nada para comer quando eu chegar em casa hoje, que a gente só vai ter para comer um pedaço de pão, e olhe lá se eu conseguir." Como é que ela consegue viver nesse mundo com a cabeça nas nuvens? Aí ele deu de ombros, que não tinha mesmo o que fazer. Ele gostava da mulher dele, estava acostumado com ela do jeito que ela era. Seguiu o caminho dele. No final do dia ele voltou. Quando ele foi chegando assim perto da casa dele, ele viu que a mulher estava sentada na soleira da porta. E quando ele foi chegando mais perto, ele viu que de um lado tinha um feixe de lenha, arrumadinho assim. Do outro lado tinha um saco com roupas. E tinha também, aí ele reconheceu, era a colcha velha que eles tinham em cima da cama, que era uma colcha azul, estava inteirinha cortada em quadrados. E uma pilha de quadrados assim. Ele chegou e falou: "Mas, mulher, o que é isso? O que está acontecendo?" "Ah, eu estou aqui esperando o boi que você vai trazer para eu assar. Eu já tenho até o feixe de lenhas. E olha, sabe o que eu fiz também? Eu cortei a nossa colcha velha em quadrados para fazer as almofadas, que você vai sentar com seus amigos para comer esse boi. E também queria te falar uma coisa. Como nós não vamos mais precisar dessa casa, né, que nós vamos ter uma casa nova, tinham passado uns mendigos e eu falei para eles assim: essa casa agora pode ficar para vocês, que a gente não precisa mais dela." Eu fiz mal. O homem também não conseguiu falar nada. Ele estava tão, assim, aquele sangue que foi subindo assim pro rosto dele, aquele tremor que deu dentro dele, ele achou melhor se afastar, porque ele não tinha a menor noção do que poderia ser a reação dele naquele momento. Aí ele se virou e foi andando pelo caminho para se organizar, para olhar aquilo que tinha na cabeça dele, para ver o que ele podia fazer. E ele foi andando, e aí ele foi chegando na cidade, já foi ficando mais noite ainda, não tinha mais ninguém na rua, as pessoas estavam indo dormir, não tinha nada. E ele sozinho andando por uma rua comprida, até que ele sentou numa pedra, e aí ele não aguentou mais. Começou a chorar.
Mas chorou tudo que ele tinha para chorar. Ele só pensava se antes a gente era pobre. Agora a gente vive na miséria mais completa. E eu não tenho a menor ideia do que nós vamos poder fazer da vida. E aí, nessa situação em que ele estava, olhando para baixo, de repente ele escutou passos. E levantou a cabeça e viu um homem velho que vinha chegando perto dele, bem velho mesmo, que disse: mas o que está acontecendo com você? Parece que você está muito mal. Ele falou: meu senhor, é que eu não comi nada hoje o dia inteiro. O homem enfiou a mão no bolso, tirou um saco de azeitonas e falou para ele: come essas azeitonas, vai melhorar a sua fome. E também eu estou precisando de um ajudante. Você quer ser meu ajudante? Aí o homem levantou e falou: claro, é a única coisa que eu quero, é fazer alguma coisa que eu preciso de melhorar minha vida, não sei como. Aí o velho homem disse para ele: me siga. Eles foram andando por uma rua, até que chegaram no fim da rua, tinha um muro alto, uma porta de madeira também muito alta. O velho homem empurrou aquela porta e os dois entraram. Era um jardim muito bonito e bem no meio desse jardim havia uma fonte. O homem foi chegando lá perto da fonte, andou com dificuldade, olhou para o homem, moço, e falou assim: você está vendo essa fonte aqui? Eu quero que você esvazie toda a água que está em volta dela dentro da bacia da fonte. Pois não. E ele esvaziou, ficou sem água nenhuma. E aí ele viu que tinha uma pedra quadrada no fundo. E o velho homem disse: agora levanta essa argola e tira essa pedra daí. Enquanto isso, ele preparou 2 achotes, deu um achote para o moço e outro para ele. Eles se aproximaram e viram que aquilo tinha lá embaixo um aposento e uma escada. E o velho desceu na frente, o moço desceu atrás, e quando eles chegaram lá embaixo, era um aposento bem assim, bem feio, com as paredes bem úmidas, não havia quase nenhuma luz. Mas num canto daquele lugar, existia uma enorme quantidade de moedas de ouro, empoeiradas, cheias de teia de aranha, velhas. Aquilo ali devia estar há muito tempo naquele lugar. O velho homem então disse: bom, então o seu serviço, eu estou contratando você para você limpar todas essas moedas uma por uma, deixar todas elas brilhando, reluzindo. E aí eu vou te pagar com 1/3 dessas moedas. Daqui a 10 dias eu vou voltar e vou ver o seu serviço. E aí nós vamos fazer nossas contas. E dizendo isso, o velho homem subiu a escada e foi embora. O outro começou a ficar até sem respiração. Aí imediatamente ele já começou o trabalho. E começou a limpar cada uma. Foi separando aquelas moedas que ele estava limpando, todas elas. E foi separando, fazendo uns montinhos. E quando amanheceu o dia, ele correu pela escada, subiu, fechou de novo a pedra, saiu da casa sem que ninguém o visse, fechou aquele portão enorme de madeira, foi correndo até onde estava a mulher dele. Mas aí, antes, ele já tinha alugado uma casa. E uma casa pequena, simples, mas ele falou: olha, eu estou alugando essa casa, mas eu só vou poder pagar daqui a 10 dias. E o dono da casa, que conhecia ele, sabia que ele era um homem honesto, falou: tudo bem, daqui a 10 dias você me paga. Aí ele pegou a mulher, levou para essa casa e falou: espera um pouco. Foi até o mercado, comprou 10 pães de centeio e 10 queijos. E levou lá e falou para a mulher: olha, você fica aqui, não abre a porta para ninguém. E olha, espera que eu vou voltar para te buscar. Correu lá de novo para aquele alçapão e ficou trabalhando. Trabalhou até que todas as moedas que estavam naquele canto estavam muito reluzentes e brilhantes. E quando chegou o 10º dia, ele ficou esperando chegar o velho. E esperou, mais um dia passou, mais outro dia, e o velho não veio. Aí ele resolveu e viu o que estava acontecendo. Saiu de novo por ali, foi até a rua, falou com um, falou com outro, ninguém sabia nada, até que uma vizinha que estava saindo da casa da frente, ele perguntou, e ela disse: ah, eu conheço sim o senhor que morava aqui nessa casa, mas mais ou menos uns 10 dias ele morreu. E essa casa, como ele não tinha herdeiros, essa casa está à venda. Aí ele falou: mas a gente pode ver a casa? Ué, claro, é só você entrar lá.
Aí ele entrou, começou a subir a escada e começou a olhar a casa por dentro. E foi passando de uma sala para outra, as janelas abertas, tinha muitas almofadas de todas as cores, almofadas macias, havia sofás, tapetes, flores para todos os lados, outros jardins, salas de banho, quartos magníficos. E ele ficou lá respirando aquele ar da riqueza. E depois de um tempo, ele foi lá embaixo, quando ninguém estava olhando, e pegou a parte que tinha sido destinada para ele pelo dono. Era 1/3 do tesouro. Eram 4 punhados de moedas de ouro, enormes. Com 1 punhado, ele comprou a casa, claro. E aí ainda sobrou muito dinheiro para ele. Aí ele alugou 3 moças lá no mercado e falou para elas: vocês vão agora naquela casa tal e vão buscar minha mulher. Eu quero que vocês a levem para a casa de banhos, para que ela fique lá sendo massageada, com aqueles banhos perfumados, que ela fique muito feliz ali. E depois eu quero que vocês vão buscar os alfaiates, pode ser umas costureiras, quem vocês quiserem, para trazer roupas magníficas para minha mulher. Depois que ela estiver pronta, eu quero que vocês a tragam aqui para nossa casa. E foi o que as moças fizeram. Quando elas chegaram, a moça, quer dizer, a mulher do homem que era pobre, estava lá sentada dentro da casa, quando viu as 3 entrando, falou: ah, meninas, que bom que vocês chegaram. Eu já estava começando a ficar meio entediada aqui, meio aborrecida, sem ter o que fazer. Aí ela foi levada para tomar aqueles banhos maravilhosos. Depois ela foi levada para escolher roupas magníficas, para escolher joias. Foi penteada, perfumada, e desse jeito que ela estava, ela chegou lá na casa. E o marido estava na porta da casa esperando por ela. Falou: ô mulher, você não queria uma casa bonita? Então entra, essa aqui é a nossa nova casa. Ela foi entrando, olhando para tudo aquilo. Ela olhava para todos os lados, não parava de sorrir em nenhum minuto, vendo cada detalhe, vendo tudo que havia ali. Até que ela parou. Mas e o boi? Cadê o boi? Que eu preciso assar para você receber seus amigos? Ah, é claro, eu tinha esquecido, ele falou. Falou: espera aqui. Aí ele: não, você não vai assar não. Você vai comer, mas hoje você não vai fazer nada. E foi lá pedir para o mercado alguém, para aquele açougueiro melhor que tinha, pegar o boi mais maravilhoso, enorme, macio que tinha no mercado, que ele fosse assado. E também no caminho ele achou melhor contratar uma orquestra de músicos para virem para aquele jantar. E quem que ele convidou? Convidou as pessoas da rua, que moravam ali naquela rua, que da sua casa nova. E a mulher foi conduzida por ele, que a segurou pela mão e a levou para o lugar de honra da mesa, no lugar onde todos iam compartilhar aquela refeição. E ela sorriu, olhou para um lado, olhou para o outro e disse: muito bem, está tudo muito bem, está tudo como foi previsto. E ela disse isso sentada, no lugar de honra daquela refeição, daquela casa, daquele lugar, dessa história. Essa história tem a ver, eu quero só saber que horas são, porque eu vou... 20 horas. Quanto tempo eu tenho? 8h36. Não, mas... Meia hora? Não fala porque daqui a pouco eu tô sozinha, não tem ninguém. 30 minutos. Hã? Não, eu já quero 30. 10 minutos a produção. Então, essa história ela veio nesse momento porque eu não quero nem interpretar, nem explicar, porque história nem se explica e nem se interpreta. Mas para dizer como é que a gente pode olhar para essa história e olhar para essa situação
do que a gente está tratando aqui, que é um encontro de contadores de histórias. Essa mulher não é a mulher ingênua, como alguém poderia dizer. Como assim que ela acreditava em tudo? Né? Que bobagem que é essa? De acreditar quando o mundo está do jeito que está? Alguém que acredita em tudo? Então não vamos pensar nela como uma mulher. Nós vamos pensar numa qualidade dentro da gente que promove mudanças, que faz com que as coisas aconteçam. E isso pode acontecer dentro de nós, dentro de cada ser humano que tem uma intenção. Então, ela está no lugar dessa intenção, né? Que está em outra dimensão. Porque, na verdade, é o fato de eu acreditar em alguma coisa muito profundamente importante para a minha vida e para a vida das pessoas, que eu posso, que é isso que me move, é isso que me faz construir mundos, é isso que me faz fazer encontros de contadores de histórias. E isso não está na linha do tempo, isso está na linha do encantamento, porque é esse encantamento que me, vamos dizer, que me toma de tal maneira que faz com que, por dentro da história, eu gosto de falar por dentro do barro do chão, debaixo do barro do chão, como fala o Gilberto Gil, é que acontece a verdadeira história. A história que move, a história que transforma. E se ela não existe, não adianta, eu posso fazer várias coisas que não vão ter sentido. E o Boca do Céu só pode aparecer desse jeito que vocês viram, e esse encontro, que é o primeiro, que eu espero que seja de muitos, só pode aparecer porque tem alguma coisa que se chama um fundamento. E o fundamento é a mesma ideia de fundamento que existe nas tradições do mundo. Não é o fundamento da universidade, tá? Não é a explicação, não é o objetivo geral específico, não é nada disso. O fundamento é o que funda, é o que dá sentido a uma ação. E para mim o fundamento está dentro de uma intenção que não é nossa, mas que ela vem lá do começo dos tempos. E que eu sou apenas alguém nessa aquela cadeia. Pode subir um pouquinho, Henrique, porque eu não vai dar tempo de eu falar tudo que eu queria, então eu vou escolher agora só duas coisas para terminar. Então, vamos ver o que eu vou escolher aqui. O que esse vídeo, vou passar rápido, só para vocês verem que tem uma ideia de sequência nessa fala, né? Então, o vídeo mostra aquilo que a gente viu hoje, né? E aquilo que as pessoas vão ver nessa ação que a Marina está coordenando, que vai começar a acontecer a partir de agora, né? Então, existem espaços compartilhados. Existem corpos em movimento, até o nome, a ideia do corpo ao conto, né? Não existe nada que não comece na pulsação, no ritmo e na respiração. E isso onde é que começa na gente? No nosso próprio corpo, né? Então, os corpos em movimento para começar o dia. Vocês viram muitas rodas. Que isso quer dizer o quê? Que é preciso acordar. E o que a gente acorda de verdade, mais essencialmente, é o ritmo e a pulsação. E nas culturas tradicionais, isso está tudo junto, né? O corpo manifesta a cultura como um todo único. O ritmo une o ser humano, a natureza, a céu, terra, animais, plantas, trovões e outros seres visíveis e invisíveis. Tudo isso tem em comum uma pulsação, que é isso que é a origem da vida, que dá sentido à vida, né? E aí toda vez que a gente está pensando no encontro, eu volto para a história. Não existe história sem pulsação. Por isso que quando uma pessoa começa a contar uma história e todo mundo dorme, é porque não tem ritmo e não tem pulsação. Tem monotonia. E se existe monotonia, não existe história, né? A gente procurar estudar uma história buscando entender que ela é uma sucessão de ritmos, né? E a criança sabe disso. Quando a gente conta a história, as crianças pedem isso. Elas esperam que a gente possa ter isso, né? As oficinas, bom, não precisa falar, quer dizer, que acho que vocês viram vários exemplos no vídeo de oficinas também, onde quem está na estrada faz muito tempo, conta para os participantes aquilo que descobriram sobre a arte narrativa. Outras situações diferentes daquelas 3 primeiras coisas que eu falei lá no começo, a parte de perguntar dos contextos, são as palestras próprias de experiência, e aí sempre por trás disso a ideia de que existe conhecimento sobre a arte de contar histórias. E esse conhecimento não é no professor que vem falar, mas é nos livros, nos vídeos, nas escolas, nas comunidades,
nos grupos de culturas populares, nas crianças, nas narrativas tradicionais, e também o outro lado disso são o conhecimento que vem do nosso próprio exercício, de acordar nossa percepção, de acordar nossa imaginação, e nosso modo de pensar sobre as coisas. Isso é exercício, porque isso que a escola que a gente fez produz gente assim, que só está no celular. A gente realmente não aprendeu tudo isso que é importantíssimo para contar uma história, né? E cada vez pior a história de hoje, a escola de hoje, então, pelo amor de Deus, né? Então, olha como a gente tem responsabilidade com relação a isso. E a presença de crianças narrando histórias. Vai, por favor, hein? Mais um pouquinho, subindo mais. Então, agora, o que é mais importante nessa ideia é que tudo isso é uma orquestração de ações a partir de um fundamento. E quando eu conto histórias, também é uma orquestração a partir de um fundamento. Então, bom, isso aqui não dá para... Todo mundo lembra dessa história dos dois corcundas. Por que um corcunda consegue, né, que o povo dos encantados retirem a corcunda dele? E o outro, quando quer imitar e fazer a mesma coisa, ele ganha a corcunda do outro, sai com duas, né? Porque isso tem a ver também com essa ideia de intenção. Qual que era a intenção do primeiro corcunda? Né? E qual que era a intenção do segundo? Se vocês forem ver, existem milhares de histórias da irmã boa e a irmã má. Não é moral para dizer seja boa, não é isso. Mas qual é a intenção verdadeira que promove mudança e transformação? E qual é a intenção da inveja, que não produz nada, pelo contrário, só produz cobras e lagartos, né? Que é o que acontece com a segunda que vai. Todos os preconceitos que existem. Quantas vezes a gente não escuta alguém falar, qualquer um pode contar uma historinha. Como se fosse saísse do nada. Eu posso contar. Todo mundo pode. O problema é qual é a preparação que é necessária para isso. Por isso que encontros como esse são tão importantes, porque eles mostram processos e mostram como as pessoas se preparam, né? E aquela frase famosa, quando alguém chega pra gente, escuta, o que você faz? Eu conto história. Não, eu perguntei no que você trabalha. Isso é muito comum também, acontece todo dia, em tudo quanto é lugar, né? E tudo bem que as pessoas pensem assim. É nosso dever dignificar essa arte pela ação que a gente faz. Né? Aí vamos só passar ultimamente, o que o vídeo não mostra, Henrique, rapidinho, por favor. Pode subir mais? Qual? Tem fora. E é esse que, nesse vídeo, ou no Boca do Céu, ou nesse encontro que vai acontecer, que está acontecendo, existem coisas que não são vistas. Mas se você prestar atenção, você vai poder ver. Eu não vou falar disso porque ia demorar muito, mas todos os tipos de encontros. Eu vou só falar de um que eu me lembro muito, é que um dos guardas que ficavam durante o Boca do Céu, na entrada do evento, ele contou pra gente que um dia, depois lá pelo 5º ou 6º dia, ele chegou em casa e a mulher falou assim pra ele, escuta, que lugar é esse que você está indo, que você está voltando para casa mais inteligente? Né? E é muito legal, o depoimento dele mesmo, né? E ela quis dizer que o inteligente é outra coisa, né? É a vivacidade, tudo que ele viveu, né? Estava vivendo junto com a gente. E aí, contar histórias depende de um processo de preparação, né? Eu fui para Taubaté encontrar uma sitiante, a Dona Maria, já faz muito tempo, e eu fiquei um tempão sentada com ela, jogando pedrinha no chão, nós duas em silêncio total, porque ela era uma contadora de histórias. E eu fiquei esperando o momento em que ia acontecer alguma coisa. E aí ela, riscando o chão com um gravetinho, olhou para mim e falou assim, acredita em princesa? Eu fiz assim, ela falou, porque se não acreditar, não vou contar. Então, aí começou desse jeito o contato dela por meio das palavras, né? Que esse acredita em princesa é um fundamento para ela, né? E ela só poderia realmente entrar em contato comigo se ela percebesse que existia alguma comunhão nessa ideia de fundamento, senão ela não ia contar mesmo, não ia servir para nada, né? Então, existe alguma coisa que vai além daquilo que está visível, é o que está por trás, no fora do tempo. O Nasrudin, uma vez, ele queria fazer aula de flauta. Aí chegou para a professora e falou, escuta, como é que funciona? Ela falou, no primeiro mês,
custa R$200. Depois do segundo em diante é R$100. Ah, tá bom, obrigada, vou começar no segundo mês. Não quer bem essa ideia de que não precisa preparação, sabe? Eu vou fazer aquilo que é o mais imediato, o mais rápido, que vai me dar nota, enfim. E que é isso que a ideia do tempo do encantamento nos ensina. Que não existe nada automático desse jeito, né? Então depende, para terminar, pode subir, por favor, Henrique, essa primeira frase. Né? Eu não vou falar essa história do Massudinho, porque não dá tempo, mas essa ideia da preparação e da ideia da preparação que está por trás de tudo isso que está acontecendo nesse evento, é que depende de muitas coisas. E depende, fundamentalmente, antes que pulou, mas eu vou ler aqui, depende dessa coragem, né? Dessa ousadia de acreditar, como a mulher daquele homem acreditava, que é possível fazer um evento como esse e que ele vai ser muito útil para as pessoas que estiverem participando. Agora, acima de tudo, depende de uma consciência que a gente pode chamar de consciência de gota no oceano. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém é nada sozinho. Os mais velhos, as mais velhas, as palavras ancestralidade, pertencimento, tradição, cadeia de transmissão, aprendizagem de geração a geração, todas elas dizem respeito a essa dimensão mais ampla em que o ser humano se inscreve, sendo parte de um universo maior do que ele e ao mesmo tempo dentro dele, em todas as formas vivas. Essa é o grande contexto que eu acredito que seja aquele que a gente tem que ter presente sempre. Né? A gota, como que você é uma gota dentro de um oceano. Né? Você não é alguém que está sendo o protagonista ou a protagonista sozinho de alguma coisa. Que isso não existe. Né? Esse mu que eu coloquei aqui é um mu umbana, que é um músico da Guiné que veio contar histórias, veio tocar. E que no palco ele disse assim para as pessoas que estavam lá: se uma pessoa nasceu um dia antes de mim, eu já a reverencio como uma pessoa mais velha, porque ela viveu um dia a mais do que eu. Né? Isso aí, mas que bobagem. Não, isso é uma ideia, é um fundamento de que existe realmente a possibilidade de eu aprender, né, com tudo que veio antes de mim. E é por isso que, desculpa que eu tive que cortar as coisas muito rápido, mas eu quis fazer nessa conversa, trazer um exemplo de um encontro de narradores para conversar com esse encontro, para desejar que esse encontro seja frutífero e que ele realmente possa trazer consciência das pessoas para a importância dessa arte e a importância não das pessoas, a importância dessa arte para a vida do ser humano, principalmente hoje, em que as pessoas já não são mais pessoas, são nem sei o que está acontecendo nesse mundo. E como que a história pode trazer a integridade do ser humano, trazer aquilo que é mais verdadeiro, mais fundamental, que é a importância da vida. E isso, um contador de histórias ligado nessa ideia de fundamento, por exemplo, pode trazer. Então, o que eu pensei foi trazer esse vídeo para ser uma coisa viva, para eu não ficar falando uma coisa do nada, para animar vocês para irem para o encontro que está começando, para ver que é isso que vocês vão viver se vocês forem, né, e avisarem as pessoas para irem também, e que isso precisa acontecer com cada vez mais pessoas que compreendam isso que a Marina desde sempre já sabia. Porque a Marina sem cabelo curtinho, a Marina que eu conheci lá no Passo do Baobá, fazendo um curso, e que eu olhava e falava, essa menina tem fundamento, eu sabia, pelo jeito dela. Menina, porque ela era menina de tudo, né? Pela postura dela, pelo modo como ela escutava. Tudo isso já está dentro dela, não tem ninguém para ensinar isso para ela. A não ser ela aprimorar isso tudo a partir do sonho que ela sempre teve, de realizar como esse encontro que ela está realizando agora.
Então, eu me sinto muito honrada e agradecida de você ter me chamado para vir aqui. E eu gostaria mesmo de desejar, com todo o meu coração, que seja incrível e muito bom esse encontro. Muito obrigada. Bom, é engraçado, a gente faz essas coisas, mas não sabe quantas pessoas vêm. Ulisses! Oh, querido, Ulisses vai estar contando história com a gente também, segundo o contador da programação. A gente faz as coisas sem saber o alcance que elas têm. Eu jamais imaginaria que a Dona Regina teria visto em 2008 contar a história. Por favor, volta. Não, vou aqui. Né, a história da ressurreição do papagaio. Uma coisa que eu achei muito bacana foi a partir construir essa narrativa a partir da apreciação do vídeo de uma das edições do Boca do Céu. Porque em todas as cenas que a gente viu, tem os fundamentos que a professora, que Regina, né, discorre já há muito tempo. Acordais foi o primeiro livro que me acordou para esse lugar, né, de uma pesquisa do ofício da arte de contar histórias. E à medida que a gente conta a história, se abre para esse lugar, a gente vivencia tudo isso que foi descrito. Principalmente, o que para mim é muito forte, é esse tempo fora do tempo. O que a gente chama de tempo fora do tempo, é aquela sensação que a gente tem quando brinca, quando dança, faz algo que a gente precisa pensar em mais nada, está ali presente. Se a gente lembrar quando a gente era criança, né, a gente ia brincar, os amigos, chegava na festa, né, a mãe falava, tá na hora de agora que eu comecei. Então, ele está ali há horas brincando, né, mas essa sensação de ter começado naquele momento. Então, quando a gente começa a contar histórias, a gente vivencia que está num outro tempo. E aí coisas mágicas acontecem, no sentido de sincronicidade, né? As palavras, a gente percebe o poder e a força que elas têm. E ancoram a gente. Professora Regina, ter trazido você aqui foi uma maneira de eu tomar a bênção. Eu também não sou boba, não. Eu queria a senhora me abençoando para esse trabalho que está começando. Né? A gente aprende a tomar a bênção do Muito obrigada, querida. E aqui, uma lembrança. Nossa dele, Cabral, Vera, Flora, tudo bem? Tudo aqui. Obrigada. Mas, só que antes disso, eu queria pedir uma salva de palmas para o Grau. O Grau! Muito obrigada. Posso que eu estava só pensando em você, mas não podia ter que. Teve uma hora que eu deixei de olhar para você e fiquei olhando para a Glaucia. Foi muito gostoso, foi muito bom. Bom, a gente dá por encerrada a noite de hoje. Acompanhe a programação. Amanhã a gente tem um segundo encontro, também nesse lugar da pesquisa. A gente recebe o professor Antônio Filogênio Júnior, de Piracicaba. Ele é o mestre de batuque de umbigada, da nossa cultura afro-sudestina. E a professora Valdete Cristão, que é também de São Paulo, pesquisadora e escritora. Ela vem do lugar de cultura de matriz africana. Ela é quede dentro da religião do candomblé. Então a gente vai olhar para a questão das tradições de matriz africana, a oralidade e a palavra, junto com os 20 anos da Lei 10.639. Tá bom? Então a gente espera todos. Agradeço a presença. Espero vocês aqui. Obrigada, Regina. Obrigada, Marina. Obrigada, Glaucia. Obrigada a todos.